Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Sobre a Família e a Sua Natureza. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A família é uma bênção de Deus para o ser humano. Porém, nunca a família foi tão devastada pelas forças malignas como em nossos dias. Somente na presença do Senhor é que a família pode consagrar a seguinte assertiva: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim, garantir vitórias face aos grandes desafios da sociedade pós-modernidade. Nesta lição estudaremos sobre a origem da família, o seu conceito, propósitos e princípios básicos de sua existência, culminando com o reconhecimento dos grandes desafios a serem enfrentados para a subsistência da família. Um projeto chamado família. A Bíblia Sagrada apresenta dois relatos sobre a criação do homem, sendo que a primeira descrição aponta o homem com origem em Deus, possuindo os atributos morais de Deus, ou seja, o amor, a justiça, a bondade, etc. Isto é, feito à sua imagem e semelhança, sendo-lhe outorgado o domínio sobre as demais coisas criadas. Na segunda descrição do homem, há uma alusão direta à origem material do homem, isto é, o homem foi criado do pó da terra, e também que sua origem imaterial, quando Deus soprou fôlego de vida no nariz do homem, se tornando ele alma vivente, consolidando a sua parte espiritual. Neste contexto, o homem foi criado com duas naturezas, quais sejam uma material, representada pelo seu corpo, e outra imaterial e imortal, representada pela sua alma e espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa a composição material e imaterial do homem. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos clama ou vos chama, o qual também o fará. Dentro deste contexto de que o homem é formado de corpo, alma e espírito e deve mantê-los de forma irrepreensível até a chegada do Senhor, o corpo, segundo uma definição mais sucinta, é a parte material do ser humano, formado pelos mais variados elementos químicos advindos do pó da terra, que foram transformados em células, ossos, carne e sangue, que proporciona um canal de comunicação com o mundo externo. A alma é uma subparte material do ser humano, que dá funcionalidade e comando sobre o corpo. E o espírito é uma subparte imaterial do ser humano que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem. Note-se que a alma e o espírito, elas são diferentes. A primeira família. A constituição da primeira família no planeta Terra
foi gerada através, primeiramente, da criação de Adão e depois da criação da mulher, chamada Eva, da forma mais espetacular do que o homem, instituindo a primeira cirurgia, sendo o próprio Deus, médico dos médicos, que se utiliza de uma anestesia, realiza o corte na carne de Adão, retira uma de suas costelas, cria a mulher e sara o local da carne cortada de Adão. Como foram os primeiros seres humanos criados, Adão veio do pó e Eva da costela de Adão. Foram também os únicos que não deixaram pai e mãe para se unirem como uma só pessoa. Tiveram muitos filhos, sendo que os 3 primeiros foram Caim, Abel e Sete, e foram enganados por Satanás, no caso, Adão e Eva. A criação do homem e da mulher foi a mais importante criação do Senhor. Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O Senhor uniu o homem à mulher, instituindo então o casamento e a família, consagrando o modelo único de família projetada por Deus. Vamos falar agora, neste momento, sobre a constituição da família ao longo dos séculos, começando então pela família patriarcal do Antigo Testamento. É o modelo familiar em que a figura do pai era um líder inconteste de uma comunidade familiar com grau de parentesco entre si. Em grande parte, no Antigo Testamento, a família patriarcal era poligâmica, por 2 razões básicas. O grande número de homens alistados nos exércitos tombavam mortos nos campos de batalhas, deixando viúvas e filhas desamparadas, formando uma superpopulação de mulheres que se casavam ou se juntavam aos homens remanescentes em busca de proteção e sustento. Muitos reis faziam questão de ter muitas mulheres, para, ao terem muitos filhos, se houvesse usurpação de seu trono por outrem, como morte de seu herdeiro direto, então teria muitos outros herdeiros que poderiam reivindicar o trono, mantendo assim a perpetuação de sua dinastia. Vale salientar que este não era o modelo familiar que Deus estabelecera no Éden, mas permitiu esta situação pelas razões já mencionadas e que, com a vinda de Cristo, foi restabelecido o plano original da família, especialmente no que tange um marido para uma só mulher e de uma só mulher para um só marido. A família nuclear no Novo Testamento é a família tradicional, formada por pai, mãe e filhos, sendo este modelo o padrão familiar desenhado por Deus e que deve ser seguido pelos homens como referencial familiar. Em um Novo Testamento, a monogamia é a regra doutrinária. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido.
A família de Jesus. Jesus, nosso Salvador e Senhor, veio a esse mundo por meio de uma família e tinha irmãos e irmãs. Jesus gostava de viver em família. Demonstrou muito cuidado com a família. Enfatizou o 5º mandamento como ordenança de proteção para a família. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, Mateus, capítulo de número 15, versículos 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 15, 1 ao 9. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Portanto, aqui Jesus, ele enfatiza essa proteção à família. Honrar pai e mãe como um mandamento. O 5º mandamento. A família na atualidade. A família na atualidade é a instituição mais visada para os ataques satânicos, pois a sua desagregação implica na destruição do homem no estado biológico, social, psicológico e espiritual, desvirtuando todo o propósito de Deus para a vida em família. A família é a célula máter da sociedade. Sem família, não existe sociedade estruturada e, por consequência, não existirá igreja. Mesmo nos casamentos mistos, o apóstolo Paulo busca preservar a unidade e a existência da família em amor e santidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, onde o apóstolo aqui faz respostas às perguntas acerca do casamento e também sobre a estabilidade da família, ele diz assim: aos mais, digo eu não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Portanto, aqui há uma alusão direta do apóstolo Paulo como a família sendo algo indispensável, mesmo que haja diferenças de credos. Sem família, não temos sociedade, nem sociedade saudável teremos a igreja. Ou sem sociedade saudável,
não temos igreja saudável. Podemos mencionar claramente hoje 2 fatores, dentre muitos, que eles integram uma unidade familiar. O primeiro é o adultério. E o segundo, o abandono da criação moral e social dos filhos. Mas quais foram os propósitos de Deus para a criação da família? Em primeiro lugar, Deus estabeleceu em seu coração, quando criou a família, o atendimento de várias necessidades do próprio homem, que se vivesse só, não teria condição ou condições de serem atendidas. Estas necessidades. Quando Deus projetou a família, estava na realidade projetando a sua própria família, ou seja, a família de Deus, com os seguintes propósitos. Em primeiro lugar, evitar a solidão do homem. Segundo propósito de Deus para a família, promover o seu bem-estar social. Em terceiro lugar, promover o seu bem-estar emocional. Em quarto lugar, gerar a perpetuação e a multiplicação da espécie. Quais são então os ensinamentos recebidos na família? A família equilibrada, no viés espiritual, é uma abundante fonte de ensinamentos para a formação social, moral, ética e espiritual de seus membros. Dentre os mais importantes ensinamentos, nós podemos destacar que o convívio em família nos permite, em primeiro lugar, reconhecer na família o ambiente perfeito de proteção e de sustento. Em segundo lugar, despertar o zelo e cuidado pela família e seus valores. Em terceiro lugar, desenvolver nossas aptidões e talentos. Em quarto lugar, adorar a Deus. Portanto, estes são os 4 ensinamentos no habitat da família, sendo então muito importante que na família haja sempre a harmonia, haja sempre o mesmo objetivo, das quais aqui nós relacionamos e falamos outrora. O valor e a importância da mulher na família. E neste sentido, para destacarmos aqui a importância da mulher na família, nós vamos ler no capítulo 31 de Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao 31, o louvor da mulher virtuosa. O exemplo clássico que a Bíblia traz sobre a mulher. E após a leitura do texto bíblico, vamos então fazer uma divisão didática destas virtudes de uma mulher virtuosa. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examinam a propriedade e adquire-a. Plantam a vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força
e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são de seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Deus valoriza a mulher. E para isso fez questão de registrar em sua palavra um louvor especial à mulher virtuosa, homenageando-a e exaltando-a de forma pela sua qualidade de ser mulher. A mulher virtuosa possui virtudes morais, virtudes espirituais e age com ética. E, sobretudo, ela depende de Deus, sendo esta a beleza da mulher que agrada a Deus. E por isso ela é honrada. Dentro deste contexto da leitura, vamos ver quais são as virtudes da mulher como esposa. Em primeiro lugar, a mulher ela é de extrema confiança. Foi o que nós lemos no versículo 10 e no versículo 11 do capítulo 31 de Provérbios. Como esposa, a mulher virtuosa ela é preciosa. Ainda como esposa, a mulher virtuosa é elegante. Como esposa, a mulher virtuosa é sempre elogiada. E ainda como esposa, a mulher virtuosa é abençoadora. E por último, em sexto lugar, temente a Deus. Portanto, como esposa, a mulher virtuosa ela é de confiança, é preciosa, é elegante, é sempre elogiada, é abençoadora e é temente a Deus. Como mãe, a mulher virtuosa é educadora e é também afetuosa. A mulher virtuosa como trabalhadora, ela é laboriosa e empreendedora. E por fim, a mulher virtuosa como serva de Deus. Ela é temente a Deus e não só isso, mas também de bom testemunho. E por último, como mulher serva de Deus, ela é generosa. Portanto, estes são os atributos que a gente retira da leitura feita em Provérbios, capítulo 31, do versículos 10 até o versículo 31. A instituição do casamento. A criação do homem e da mulher foi a mais importante criação do Senhor, sendo estes feitos à imagem e semelhança de Deus. E ao unir o homem e
a mulher em uma aliança de corpo, alma e espírito, Deus instituiu o casamento e, por consequência, a família. O casamento, segundo a vontade de Deus, deve ser balizado por princípios morais e espirituais. Quais são os princípios morais do casamento? Em primeiro lugar, a monogamia, oriunda de dois vocábulos gregos, monos, que significa único, e gamos, que significa casamento. A palavra monogamia é a forma de união determinada por Deus para o casamento e para a família, ou seja, um único homem para uma única mulher para um único homem, tornando-se os dois uma só pessoa, marido e mulher. O segundo princípio moral é a heterossexualidade no casamento. O casamento para Deus tem que ser realizado com base no princípio da heterossexualidade, ou seja, um homem unido a uma mulher pelos laços do matrimônio. Como terceiro princípio moral do casamento, nós temos a indissolubilidade do casamento. Casados para sempre, até que a morte os separe. A família é a célula máter da sociedade. Como já dissemos, sem família não existe sociedade estruturada e, por consequência, não existirá igreja. Mesmo nos casamentos mistos, como já lemos também, o apóstolo Paulo busca preservar a unidade e existência da família em amor e santidade. Como quarto princípio moral do casamento, vem então a fidelidade. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher muito séria. E quem é fiel ao seu cônjuge é fiel, acima de tudo, a Deus, o Criador do casamento. Portanto, os quatro princípios morais para a família são a monogamia, a heterossexualidade no casamento, a indissolubilidade do casamento e a fidelidade no casamento. Mas temos também princípios espirituais para o casamento. A coluna principal de sustentação do lar é o próprio Deus. Pois o lar que está edificado em Jesus não é destruído. Jesus Cristo é a principal base espiritual do casamento, considerando que toda a criação está resumida e centrada nele, tendo nele o seu ser, propósito, destino e centro. No Salmo de número 127, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Tanto é que o Senhor fala que todo bem procede de Deus, muito especialmente na família, que tem como centro o Senhor Jesus Cristo. Então, passando a estes princípios, o primeiro é este: Cristo no casamento. Outro princípio espiritual é a oração no casamento. Ou seja, a bênção sobre o casamento não advém da vontade de homens em abençoá-lo, mas sim da oração que outorga ao que clama ao Senhor o poder e a autoridade espiritual para salvar-se das ameaças e dos inimigos. Outro princípio espiritual para o casamento é a palavra de Deus.
que constrói o seu casamento sobre o fundamento da palavra de Deus, manterá seu lar firme, mesmo diante das provações. Jesus afirmou que quem ouve seus ensinamentos e vive de acordo com eles é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos falar agora, no contexto do casamento, os deveres e direitos do marido e da mulher, neste contexto do casamento. E o primeiro é que a mulher, ou seja, vamos falar sobre os deveres da esposa no casamento. E o primeiro dever da mulher no casamento é ser submissa ao marido como ao Senhor. Ser uma pessoa submissa significa realizar uma missão de forma espontânea, sob a orientação da vontade de outrem. Logo, a esposa tem que ter a consciência de que sua adesão espontânea à vontade do marido está contribuindo eficazmente para a missão do marido, na abrangência da vontade de Deus. A mulher, ela não difere do homem em valor e dignidade. O papel da mulher não é competir com o marido e nem dominá-lo. O projeto de Deus é que a mulher seja submissa ao seu marido com alegria e espontaneidade. Quando aqui estamos falando sobre a submissão da mulher, nós não estamos falando sobre escravização. Nós estamos falando de que a mulher é ponto fundamental para que o homem na família realize a sua missão. Submissão, a palavra submissão quer dizer realizar uma missão de forma espontânea, debaixo ou sob a orientação da vontade de outra, no caso do marido. Então a mulher, ela é o quê? Uma auxiliadora, uma ajudadora. E foi exatamente esta expressão que Deus utilizou, que não era bom que o homem ficasse só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. E, portanto, o segundo dever da esposa é ser auxiliadora do homem, nos sentidos afetivo, social, profissional e espiritual, para que a família se mantenha equilibrada. A mulher é o ponto de equilíbrio da família. Ser uma mulher auxiliadora é estar ao lado do marido para completar, para ajudar, para complementar e apoiar, sendo o papel da mulher ampliado por sua idoneidade, isto é, alguém que concorda mental, física e espiritualmente com seu marido. Nós vimos aqui as virtudes de uma mulher virtuosa. E se a mulher tiver estas virtudes, a sua família será muito especial. Será uma família equilibrada, centrada em Deus. E como já mencionamos, uma mulher auxiliadora, ela é preciosa, confiável, abençoadora, laboriosa, prudente, generosa, elegante, educadora, piedosa, elogiosa e elogiada. Portanto, este é o dever da mulher no casamento. É ela quem edifica a casa quando é uma mulher sábia. E quais são os deveres do marido no casamento? Em primeiro lugar, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Na carta aos Efésios, capítulo de número 5, e versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 22 para a gente ter uma ideia do contexto geral. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora vem o versículo 25 como um elemento importante do dever do marido para com a mulher, para o dever do marido no casamento. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aqui, a palavra de Deus traz um fardo, vamos dizer assim, entre aspas, mais pesado para o marido do que para a mulher. Para a mulher, Deus diz que ela deve ser submissa. Isso quer dizer ajudar o homem a realizar uma missão. Mas para o homem, Deus diz: ame a sua mulher como Cristo ama a sua igreja. E Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário pela igreja. Isso quer dizer que o marido deve ter uma capacidade tão grande de amar a sua mulher, que ele também seja capaz, neste amor, de dar a sua própria vida, como Cristo deu a sua própria vida pela igreja. Parece uma responsabilidade, e na realidade é muito maior. O amor de Jesus com a igreja é o padrão de amor do marido para com a sua esposa. Jesus amou a igreja de forma voluntária, amor profundo, um amor sacrificial e eterno. É o amor, a base peculiar das afeições, da confiança e da fidelidade. Marido, o seu primeiro dever é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Em segundo lugar, não se irritar com ela. Em terceiro lugar, coabitar com entendimento, dando honra à mulher. Em quarto lugar, consultar a esposa. Em quinto, assisti-la material e espiritualmente. Em sexto lugar, protegê-la física e moralmente. Portanto, aí estão os deveres do marido no casamento. Mas muito especialmente, o dever principal de amar a sua mulher como Deus, como Cristo amou a igreja. Em nossos dias odiernos, e aqui nós vamos ver agora quais são os desafios, as ameaças à igreja, ou melhor, à família. Bem como a igreja, porque a igreja é formada por famílias. É um conjunto de famílias. Em nossos dias odiernos, o liberalismo social, por conta de fortíssimas ações de grupos sociais organizados sob a tutela de principados e potestades malignas, tem desencadeado uma completa desestruturação social, com a tentativa de mudar valores sociais, morais e espirituais absolutos, exarados na palavra de Deus, por valores de concepções e execução pecaminosa, consubstanciados na razão e na experiência inconsequente. A ingerência do Estado tem propiciado, por meio da base educacional e das pseudas livres relações sociais amparadas pela criação de leis espúrias, grandes ameaças e ataques à constituição e mantença da família no padrão pai, mãe e filhos, perfeitamente harmonizados com a palavra de Deus. Nós então definimos secularização em nosso tempo como um movimento de ordem humanística, que busca o desenvolvimento do homem em todas as áreas a partir da razão, da ciência e das organizações sociais, sem reconhecer as realidades sobrenaturais, religiosas ou espirituais. A
separação da igreja do Estado em nosso tempo permitiu, em avançada velocidade, promover a secularização da educação, a suposta supremacia da ciência sobre a religião, a larga aplicação das teorias econômicas e sociais humanísticas regendo as relações sociais, em detrimento do espiritual. A família e a igreja, nos dias atuais, por conta desta secularização efetiva em diversas frentes da formação do homem, é profundamente atacada em seus valores espirituais, segundo os ensinos da Bíblia Sagrada, que se obscurecem, tornando o cristianismo de hoje um cristianismo secularizado pelos seguintes fatores. Em primeiro lugar, o materialismo, que é uma doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais. Os fenômenos mentais, a consciência, as sensações, os sentimentos são explicados como modificações da substância material, sem a introdução de substâncias mentais ou espirituais distintivas. Em suma, o materialismo é a doutrina que advoga que o ter é mais importante do que o ser. A matéria é de maior valor para o homem do que o espiritual. O cristianismo, ele contraria o utilitarismo. A vida não é uma corrida atrás de riquezas e de autopromoção. Como segundo ponto de desafio às famílias, nós temos o relativismo. Ou seja, a base para nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. É o estado mental e uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas de Deus. Em suma, algo que é absolutamente errado na concepção de alguns é perfeitamente certo na concepção de outros. O cristianismo, ele contraria o existencialismo. A vida não é só aqui e agora, existe uma vida após a morte, que é a vida eterna. Outro fator que, vamos dizer assim, ataca os valores espirituais para a família é o liberalismo social. É tipificado esse liberalismo pela consecução de todas as atividades humanas, dentre elas as ciências, as artes, as filosofias, a educação, a economia, etc. Todas elas livres de qualquer contexto da palavra de Deus. A maneira de viver no mundo liberal não comunga com os interesses espirituais. E todo o regramento das relações sociais são chanceladas por meio da razão e da experiência do homem, em torno de um valor social, moral, emocional, desprovido de alinhamento com a vontade divina. O cristianismo contraria o hedonismo. A vida não é o prazer carnal e a satisfação de desejos. Outro ponto que coloca a família em grave desafio ou ameaça são os falsos ensinos teológicos que têm se fortificado nos bancos escolares em todos os níveis, estabelecendo uma crença de que não existe Deus, seres ou acontecimentos imateriais espirituais. A única coisa que importa neste mundo são os eventos materiais. O cristianismo, ele contraria o materialismo. O homem não é só matéria, é um ser mortal e espiritual. E estes ensinamentos de que não existe Deus é muito, vamos dizer assim, consagrado ou ratificado pelo ateísmo. Há uma perigosa influência também dos valores sociais e culturais de uma sociedade. Nós podemos aqui mencionar como as influências que também desafiam a família, a preguiça mental de pensar, a exaustão emocional caracterizada por um comportamento insensível a qualquer situação, seja ela moral, ética, social ou espiritual. A confusão psicológica que tira da pessoa a capacidade de discernir o que é certo ou errado diante de ideias, de conceitos, de valores, de filosofias e de crenças. A desorientação moral, o esfriamento espiritual, tudo isso são valores que ameaçam as famílias.
Assim, devemos rejeitar que a influência na cultura, nas tradições e nos costumes de uma sociedade que contradigam a verdade da palavra de Deus façam a regência de nosso comportamento nas relações sociais. E por isso mesmo a família entra em crise. Porque estes fatores que aqui eu mencionei, o materialismo, o relativismo, o liberalismo social, o ateísmo, estas perigosas influências de valores sociais e culturais, tradições na família, culminam com uma família em crise. Por conta desta forte influência, as famílias têm sofrido transformações degradantes em suas relações sociais. E isso coloca a família como, por exemplo, achando-se normal a desobediência dos filhos aos pais, contrariando o 5º mandamento de honrar pai e mãe. A legalização do aborto é outro ponto que também ameaça a família, ameaça esses valores sociais. A legalização da prostituição como profissão. A permissão para a produção e consumo de droga ilícita, e por que também não dizer das ditas, entre aspas, lícitas. A condescendência com a delinquência. As novas relações matrimoniais. Modelos que o liberalismo social tenta padronizar como relação social familiar. Tais como casamentos de pessoas do mesmo sexo, casamentos arranjados pelas redes sociais e empresas especializadas, casamentos com cada cônjuge morando na casa de seus respectivos pais, união de um homem com uma mulher para apenas gerar filhos e satisfazer o sonho de ser pai ou mãe, e as relações sexuais ilícitas, dentre outras. Estes modelos fogem do padrão dado por Deus para o casamento, como já falei, monogâmico, heterossexual, indissolúvel e de plena fidelidade. Outro fator que ameaça a família é a ideologia de gênero. Na concepção da ideologia de gênero, o corpo de uma pessoa é visto como um elemento de opressão, que promove um determinismo biológico, ou seja, uma identidade biológica, masculino ou feminino, que não lhe deixa opções sexuais e retira da pessoa o desejo de escolher a sua orientação sexual. Assim, a ideologia de gênero faz a vontade da pessoa prevalecer, ou seja, a autodeterminação, ultrapassando os limites impostos pela identidade biológica através de sua livre opção sexual, independente de possuir um estereótipo masculino ou feminino. A pessoa é supostamente livre para escolher o tipo de relação sexual que deseja ter em sua vida social e cultural. O nosso gênero, ele é humano. E só há 2 tipos de sexo: o sexo masculino e o sexo feminino. Outro fator que ameaça a família são os canais de informação do legalismo social. O liberalismo adentra aos ninhos familiares através da mídia falada, escrita e televisiva, pela internet, especialmente nas redes sociais, pelos vídeos, games, fomentando a violência na base dos jogos de guerra e de matanças, sendo a televisão o maior veículo de comunicação formador de opinião, que transforma as famílias e mais especificamente o indivíduo como marionete em torno de um valor social, moral, emocional, desprovido de alinhamento com a vontade divina. O maior instrumento para essa relação de domínio da TV sobre a sociedade é o secularismo, que tipifica que todas as atividades humanas, ciências, artes, filosofias, educação e economia, são livres de qualquer contexto da palavra de Deus. Como já falamos, a maneira de viver neste mundo não comunga com os interesses espirituais.
A tecnologia é importante no desenvolvimento do ser humano e deve ser utilizada. Não podemos, porém, nos tornar escravos dos recursos tecnológicos, mas aproveitá-los para o bem social. A Bíblia registra que não devemos colocar coisas más diante de nossos olhos. No Salmo de número 101, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 101, versículo 1 ao 4. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me apegará. Longe de mim um coração perverso. Não quero conhecer o mal. Concluindo a nossa aula de hoje. As famílias têm sido atacadas através de vários meios. Satanás tem utilizado diversas formas sutis para destruir as famílias, seja pelo liberalismo social, pelo materialismo, pelo secularismo e também pelo relativismo. Mas é pela palavra de Deus que podemos vencê-lo e salvaguardar nossos filhos e cônjuge em perfeita paz e comunhão. Que o Espírito Santo nos acompanhe e nos dê sabedoria dos altos céus, para assimilarmos os propósitos de Deus, para com o casamento e a família, neste momento de tão grande crise dos valores sociais. Que o Espírito Santo venha a presidir a sua vida, a vida da sua esposa, as vidas de seus filhos. Que o Espírito Santo venha presidir o seu casamento, a sua família, longe, afastado destes valores que em nada edificam o bem-estar social, emocional e espiritual da família. Bênçãos espirituais e muito especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.